O fato de você não descobrir quem você é vai fazer um regaço na sua cabeça. Você sempre vai se achar que é um escravo na terra. Anota uma coisa assim, ó, por mais que você saiba, anota de novo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se quiser ler um lugar, está em Gálatas 5. O que significa isso? Se de fato ele chamou para a liberdade, por que você fica voltando nesse jugo de deixar alguém te escravizar emocionalmente? E aí, como é que você tá? Tá aí esperando mais um vídeo, né? Se você tá esperando já, dá o like, comenta e assista até o final esse vídeo, que as pílulas mais loucas eu vou deixando pro final. Por exemplo, alguns aqui, quantos aqui pessoalmente são casados aqui? Presencialmente, levanta a mão. O fato de vocês serem casados. Se vocês tiverem dependência emocional no casamento, vocês vão sempre sofrer e depender do outro. Alguém fala, mas casamento é dependência. Mentira. Casamento é dois plenos juntando para fazer um pleno. Como assim? É simples. Se eu sou numeral 1 e caso com a pessoa que é 0,5, que é pela metade, a multiplicação dos dois dá 0,5. Então entrou um pleno com um pela metade, o da metade vai sugar o outro, os dois vão ter a nota do pior. Mas se eu sou 0,5 e sou casado com 0,5, a multiplicação dá 0,25. Aí vai sugar tanto do outro, nós vamos ficar pior na conta. Agora, se eu sou 1 e multiplico com 1, a multiplicação de 1 dá quanto? 1. Isso é ser pleno, unidade. Mas os bloqueios, para que esse tanto de bloqueio? É simples, para você não parecer mais semelhança dele. O fato de ter esse tanto de bloqueio, eu vou te falar uma coisa. Se você tivesse pleno entendimento agora, você ia chorar. Esse é um absurdo. Mas vamos devagar. 80% dos bloqueios, anota aí, são paternos. Esse para mim é um dos mais graves. Tem pai que ficou na casa, mas não criou os filhos, não foi presenteísta, não foi produtivo, bloqueou os filhos. Com facilidade dá para você conversar com 1 minuto com um homem ou com uma mulher, dá para saber se tinha pai em casa ou não. Se o pai for canalha ou não. 1 minuto assim, ó, você pega. Então o fato, a paternidade, se ela não foi bem desenvolvida, sabe o que acontece? Agora pasme, algumas mulheres aqui vão ficar chocadas. Quando você tem um problema com paternidade, você é uma mulher que sofre mais abuso, mais assédio, porque na sua mente não tem um sistema de defesa. Quando você repudia a figura paterna, o que vai acontecer? Você vai andando na rua, homens mexem com você. Engraçado que às vezes uma mulher mais atraente que você, às vezes até mais sensual que você, anda na rua e ninguém mexe com ela. É um negócio interessante, é uma mulher séria em si, porque ela se sente defendida. Aprende isso, tá? O maior índice de abuso, de assédio sexual são com mulheres que têm lares, vieram de lares destruídos e principalmente com a figura paterna. Então, o fato do seu pai ter sido agressivo demais, produziu insegurança em você que é homem, acredite, 90% dos casos de agressão entre homem, né, no casamento, o homem com a mulher, é produto de um problema com o pai. É incrível. No Dia das Mães, eu desafio você a ir lá no CEPAGO, nem sei como é que chama aqui no estado de Goiás, mas parece que mudou o nome. O presídio. Vai no Dia das Mães. O tanto de preso que tem é o tanto de mãe que aparece. Vai no Dia dos Pais, é chocante. No Dia dos Pais parece que é dia normal. Os pais não vão. E você sabe por quê? Porque 90% dos detentos não tiveram um pai em casa. E as pessoas começam a ter delinquência. Você sabe o que é um bloqueio de delinquência violento? Isso foi medido nos Estados Unidos e eu entrei em choque. Eu tomei uma providência dentro de casa. Quando famílias não se assentam à mesa juntos, começa a desenvolver delinquência nos filhos. Os filhos ficam inconsequentes, eles ficam rebeldes, tudo porque não tem experiência de sentar na própria mesa e se alimentar, pelo menos uma das refeições. Vou te dar uma tarefa, você pode estar em qualquer lugar do mundo, anota a tarefa. Sentar com sua família pelo menos uma das 3 refeições. Aí já vem as desculpas. Ah, mas o meu trabalho é longe. Sai desse trabalho. Mais vale a sua família que esse trabalho. Ah, mas o trabalho é importante na minha vida. Então pega a casa que você mora hoje e muda para o lado do seu trabalho. Ah, mas a escola é importante. Faz qualquer coisa, desde que você esteja pelo menos uma refeição com a sua família. Por quê? Porque só de você fizer isso, só de você estar fazendo isso, você vai evitar uma delinquência dessa geração. Esses filhos inconsequentes que não sabem medir nada, sabe o que acontece? Eles não tiveram respaldo paterno. Eu estou cansado de toda semana, nas últimas 104 semanas, eu fiz 104 metros de peso. Teve semana que eu descansei, mas teve semana que eu fiz 3 metros de peso. Eu nunca vi uma pessoa sem bloqueio, nunca vi. E eu espero também nunca ver, porque não faz sentido. Um ser humano, ele se bloqueia com facilidade. E eu vou te falar, 80% de todos os bloqueios, sabe que jeito que são? Com pai. O segundo, com mãe. O terceiro, professora. Acredite, o terceiro maior bloqueador do planeta Terra, na sua geração, chama-se professora. Aquelas almas mal preparadas, que também estão cheias de bloqueios, fazem o quê? Vão para dentro da sala de aula e te ripa. Um dia eu tive um discernimento. Vou levar todas as professoras dos meus 2 filhos
para o BDP. Aí eu levei. Foi engraçado. Elas pediram perdão. A gente não entendia muito bem seus filhos. E hoje a gente consegue entender muito bem que a gente é bloqueado e que de certa forma a gente estava bloqueando as crianças. Por que veio isso na minha cabeça? Eu sou o maior investidor de tudo. Aí eu falo, eu não estou investindo isso nos meus filhos, então eu tenho que fazer por eles. Engraçado, os bloqueios das professoras eram terríveis. E elas pensam todos os dias, elas com o coração correto, com a maior boa intenção do mundo. O problema é que os bloqueadores põem isso na sua cabeça, eles têm ótimas intenções. Eles não sabem o que estão fazendo. Então presta bem atenção. Quando você pega e descobre um bloqueio, se você não ficar irritado, você é uma pessoa lerda. Você tem que gerar uma irritação para você cair para cima e morder isso. Então, para gerar um desbloqueio, você precisa entrar no estado de ira. É assustador. Mas é engraçado, um monte de gente não consegue entrar. Certa vez, num treinamento, um senhor de 70 e poucos anos, eu estava ensinando eles a acionarem a ira. E quando eu fui tentar ensinar, ele falava, não dou conta. Tem uma madeira, o senhor pega a ira, bate com essa ira na madeira e quebra. Ele batia assim, nada. E tudo que eu falava não funcionava, nada, até que veio na minha cabeça assim, ó, chama ele de Del Rey. Aí eu olhei para ele, eu falei, o senhor é um Del Rey a álcool, há anos 70 e poucos, e hoje está gelado e não liga de jeito nenhum. Esse homem ficou com raiva, não sei de onde veio esse nome Del Rey na minha cabeça. Eu sei que ele ficou muito furioso e falou assim, Del Rey não! Bateu e quebrou o negócio. Você não sabe o que é um estado de ira. Um estado de ira, o corpo de bombeiro, 3 homens, certa vez, tentou tirar uma criança de uma laje. Eles não deram conta de erguer. A mãe veio no estado de ira e ergueu a laje, sem eles. Você não sabe o que significa isso. Quem sabe aproveitar isso no seu lugar é o diabo. Quando o diabo entra no corpo de uma pessoa, ele consegue quebrar um lugar inteiro, ele consegue destruir o lugar. Um estado de ira é uma força que você tem para você conseguir sair de algum estado que você está. Pablo, eu não acho isso de Deus. Então pergunta por que Jesus quebrou todas as coisas na porta do templo. Aquilo lá foi um zelo, uma indignação santa, uma ira profunda que ele sentiu. Ele poderia chegar numa boa e falar assim, ó, por gentileza, vocês podem sair daqui? Porque lá em Salmos está escrito, o zelo pela minha casa, pela sua casa me consome. Ele poderia ser educado assim, sim ou não? Ele não falou isso, ele chegou quebrando tudo. E aquilo não parecia o rei dos reis. E eu vou te contar uma coisa, ele te deixou um código. Quando de fato tiver uma indignação, não segure, vá para cima. Alguns de vocês estão se lascando na vida com muitas coisas, porque vocês de fato não estão acionando a ira na hora que é para acionar. Pablo, como você aciona a ira assim de boa? É o seguinte, quebrou o princípio perto de mim, eu vou para cima. Mexeu com família, eu vou para cima. Pablo, mas você vai assim para meter porrada? Não, eu faço pergunta. E se eu ver que a pessoa está com má fé, aí eu vou para cima com força. Eu não tenho medo nenhum. Eu aprendi que eu sou filho de um Deus que chama Deus dos Exércitos, então não tem problema nenhum de ter ira. Engraçado é que a ira do vingador é o final da Bíblia. Alguns de vocês pensam que tudo é graça. Graça é o diabo rindo da sua cara, porque você é um trouxa nessa geração. E o final da Bíblia, quando você estiver achando que é graça, vai passar todo mundo num fogo. Mano, eu vou rir demais nessa hora. Eu vou rir porque você cansou de saber disso, mas você não levou isso a sério. Deixa eu te falar uma coisa, o que esse bloqueio está fazendo com você hoje? Você precisa de atravessar uma ponte. E na travessia dessa ponte, se você não tirar todos os bloqueios, você não consegue atravessar. Vocês querem ter uma vida plena? Sim ou não? Sim. Se vocês querem uma vida plena, vá abandonando os bloqueios com a maior força do seu coração. Depois que você assistir um negócio desse que você está assistindo agora, começa a criar um estado de consciência dentro de você. E aí você começa a achar as coisas, isso é agonizante. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Então presta bem atenção. Quando eu comecei a ver cada uma dessas coisas, eu comecei a olhar para refrigerante. Falei, tem alguma coisa que me bloqueia o refrigerante. Eu achava que refrigerante era a melhor coisa que tinha na Terra. Sabe o que me ajudou a desbloquear? Descobri uma informação. 180 mil pessoas morrem por ano por causa de refrigerante. 180 mil. Eu falei, eu não vou morrer por causa de refrigerante. E aquilo já começou a me convencer. Quando eu comecei a ver que muitos comportamentos meus não eram porque eu queria, e tudo que eu queria desfazer eu não dava conta, eu entendi que era bloqueio. Bloqueio não é nada daquilo que eu quero para mim e é aquilo que eu não dou conta de sair sozinho. Eu, se fosse, eu anotaria. Como descobrir se aquilo é um bloqueio? Eu não quero aquilo para mim e eu não dou conta de sair sozinho. Ponto. Bloqueio. Bloqueio é bom assistir um vôlei lá. Quando a seleção brasileira sobe e vem aqueles russos, a gente bloqueia a bola. Fora isso, vai bloquear a sua prosperidade. Porque, de fato, a prosperidade ela é natural. Mas quando eu tenho bloqueios de resistências emocionais, isso vai frenar aquilo que é meu, é legítimo meu. Então, o que eu preciso fazer nesse processo? Eu preciso de mapear isso para trazer para a consciência. Teve um amigão meu que ele falava assim, eu não acredito nessas balelas de bloqueio e nada disso que você está falando funciona.
Aí aquilo ficou guardado aqui, eu falei, eu vou te demonstrar de um jeito que você não vai acreditar. Aí um dia a gente estava na Outback aqui em Goiânia, a esposa dele soltou o bloqueio sem querer, assim, ó, tchuc, no meio do almoço. Aí eu olhei e falei, quê? Você quer resolver isso agora? A minha esposa já viu o que eu ia fazer, catou um alicate assim na minha coxa e fica quietinho. Eu falei, agora já foi. Eu peguei aquilo que esse amigão meu falou e canalizei. Falei, eu vou fazer aqui agora na frente de todo mundo que ele vai ver. Aí eu falei para ela pular de mesa. Tem alguém aqui pessoalmente já fez presencialmente fez o MEDP? Levanta a mão. Sabe aquele final do MEDP? O final do MEDP eu fiz na mesa do Outback. Sabe ou não? Lembra? Aquele negócio maluco, você não dá conta de explicar para ninguém? Eu fiz com a costela do Outback, a costela de porco. E aí ela contou a história. Olha a história. Ela é linda, essa mulher. E aí ela se achava feia a vida inteira. As amigas chamavam ela de feia, porque as amigas eram feias e elas queriam imputar a feiura nela. Ela pegava o lanche todo dia no recreio. Ela ia para a biblioteca comer o lanche na biblioteca. Porque as meninas ficavam chamando ela de feia enquanto ela comia. Ela foi contar para a mãe não validou. Ah, você é bonita, não tem nada a ver. E ela ficou com isso a vida inteira. Problema sério de autoimagem. Sabe o que aconteceu? Ela ficou insegura no casamento, em tudo. Aí eu falei, vamos desbloquear a Caô agora. A gente voltou assim nela, acionar a ira. Esse amigo meu e minha esposa passaram mal na mesa, que foi um quebra-pau dentro da Outback. Desbloqueou assim, ó, ela puxou o cabelo pro lado, sentou na mesa feliz, e ele olhou, o que é isso? Ele me falou 10 vezes depois, mano, o que você fez com ela? Ela se acha linda, ela se acha não sei o quê. O que você fez com ela? Eu falei assim, o que eu vou fazer com você, porque você acha que não existe bloqueio. E ele não botava fé. Aí um dia, 3 horas da manhã, aqui na Praça da Nova Suíça, aqui em Goiânia, eu peguei na perna dele e falei assim, vamos achar seu bloqueio? Aí ele falou, você sabe? Eu falei, mas você viu com a sua esposa? Aí ele falou, vi. Então vai, acha. Fez uma cara de deboche. Aí eu fui fazendo pergunta, anota aí. Para achar o bloqueio, preciso fazer pergunta, senão não acho. De jeito nenhum, o cérebro nunca vai entregar o bloqueio. É traumático para ele mostrar o bloqueio. Aí o que aconteceu? O cérebro dele foi entregando, e esse amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho, ele tinha um defeito horrível. Ele estava conversando com você aqui, e se ele não visse mais interesse no que você está falando, ele nem dava tchau, ele virava de lado e saía assim, ó, deixava a pessoa falando. Aí eu fui percebendo que eu sou amigo dele, quando eu peguei isso, eu falei assim, você era deixado na escola? Uma pergunta chave. Aí ele falou assim, eu fui deixado diversas vezes, e eu ia para casa da diretora. Aí eu falava, você sabe por que você era deixado? Ele, não. Você era deixado porque o trabalho era mais importante, dinheiro e trabalho era mais importante para seu pai e para sua mãe. Eles instalaram um bloqueio de interesse. Então, quando você perde o interesse na pessoa, você deixa a pessoa para trás, igual eles deixavam você. Aí ele fez assim, ó. Aí fizemos lá todo o processo, procedimento de desbloqueio e gritaria na praça. Sabe o que aconteceu? Quando a sogra dele falou, aí você pode ter certeza que o cara mudou. A sogra falou, tem alguma coisa errada com isso, quase falou o nome dele. Tem alguma coisa errada com fulano. Ele agora está prestando atenção em todo mundo, até quem não tem nada para dar em troca para ele. Aí eu choquei.